Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um podcast direto e reto. Hoje eu tô aqui com a professora Poliana. Professora Poliana, um prazer em recebê-la. É o nosso quarto ou quinto episódio aqui com o podcast. Ai, que Como joia! todos sabem, a gente lançou esse podcast com o intuito de levar informações para as pessoas, né? Como disse em bate-papos anteriores, eu estou como pré-candidato a vereador em Taubaté. Maravilha. Então, estou lançando a nossa plataforma política, então estou ouvindo bastante pessoas capacitadas como você, como o Eduardo Cursino já esteve aqui conosco, ótimo. a Nina de Sá, que hoje é a vice do Júnior, esteve aqui conosco também. Querida. Estou aprendendo bastante, então é um prazer enorme em receber você aqui conosco. Muito obrigado por aceitar o convite. E o bate-papo antes é mais gostoso, né? A gente tem uma atrasadinha, eu peço desculpa pro pessoal que está esperando aí, mas obrigado por quem vem nos acompanhando, a repercussão está sendo bem positiva. Fica à vontade, seja bem-vinda. Que bom, Carlinhos, eu agradeço o seu convite, fiquei muito feliz de conhecer parte da sua família, Alice, seu menino do meio. Do meio. E não sabia que você tinha 3 filhos, né? 3 Então, lindos filhos. eu imagino muito que na sua proposta e o seu pleito, né, de participar do processo legislativo aqui em Taubaté, ele vai ter esse vínculo com a educação, porque também você tem uma trajetória dos movimentos estudantis aqui na cidade, mas também agora com filhos, né? Pois é. E aí a gente, quando vai para esse espaço de decisão, de auxiliar a cidade na estruturação dela, quem é pai e quem é mãe não pode fazer um trabalho dissociado da educação, né? Da Jamais. educação pública que é oferecida aqui na nossa cidade. Então, para mim, quando você fez o convite para a gente conversar sobre educação, primeiro que eu fiquei contente, porque eu entendo isso também como uma forma de reconhecimento do nosso histórico. Sem Ontem sombra foi o de dia, né, dúvidas. dos trabalhadores, dos profissionais da educação. Justamente. Então, eu até falei assim, olha que interessante, justo na semana dos profissionais da educação, a gente poder conversar com alguém que está colocando toda a sua trajetória também a serviço aí, e a gente sabe que é um desafio, né? E dos grandes, né, professora? Chama de Opa, professora, pode claro, ser? por Então, favor. perfeito. Por favor. É um dos maiores desafios, porque assim, desde 2008 eu trabalho na política, né? Então, eu sempre fui da parte de coordenação da campanha do Júnior. Então, eu sempre estive nos bastidores, né? Sempre ali fazendo aquela parte a parte mais chata da campanha. Controlar o comitê, fazer estratégia de rua, colocar as meninas bandeiras em tal lugar, a recolhe, faz isso. Então, é uma parte que eu acho que é um pouco mais complexa da campanha, porque é a mais chata e a mais difícil de se fazer. Então, e o Júnior agora veio e falou, agora é a sua hora, negão. Vamos lá, é o seu momento, conto com você, a região do distrito de Quiririm, ali, a sua região precisa de uma pessoa que represente. Eu acho que você tem força para isso, então estou te convidando, né, entre aspas, convocando, né, e eu quero que você venha conosco para somar. E é um pedaço tão lindo da nossa cidade, o Quiririm, né? Eu moro lá, ali no Ouroville. Sim. E sou, assim, frequentadora assídua ali da nossa rua principal, no Quiririm, ali do Pinhão. Ficou lindo, né? Maravilhoso. Todo aquele circuito. Então, eu gosto de pedalar com o Davi. Volta e meia, a gente vai até lá, ali no nosso banhado, ali para ver toda a serra, ver o pôr do sol, é a coisa mais linda, Olha, né? professor, e assim, eu literalmente nasci no Quiririm, né? Minha mãe foi até o Santa Isabel, me teve, 2 dias depois estávamos de volta e ali cresci, Que joia. estudei na Escola Estadual Deputado César Costa, desde Você o sabe pré ao terceiro colegial. Você sabe que a minha sede é ali, né? No Amadeu Pittini. Você tá brincando, sério? Em 2021, quando eu retornei de Ubatuba para Taubaté, eu reassumi a minha sala de aula no Amadeu Pittini. Você tá brincando. Então, eu acredito que deva ter alguns pais e mães de alunos, porque eu encaminhei por lista o convite, né? E quero deixar aqui o registro do quanto foi um tempo lindo de se viver, de retomar ali a sala de aula. Depois, em 2022, eu pedi afastamento por conta do doutorado que eu faço na USP, e que é bastante exigente. Mas, assim, foi um período também muito gostoso de se viver ali com a comunidade, né? Sim. E eu estudei no jardim ali, né? Inclusive, a minha professora, a tia Alice. Ah, é? Depois, aí, no final, vim casar com a sobrinha dela. A tia Petit, famosa tia Petit. Que joia. Certinho. A filha dela estudou conosco também, tem a minha idade. Na verdade, sou 2 dias só mais velho que ela.
E a gente tem, porque Quiririm é aquele centrinho, né? É aquela coisa gostosa, as pessoas ali daquela região, Secap, convive muito bem com o pessoal do Secap, Jardim Santa Teresa, ajudo a desenvolver um projeto social no Jardim Santa Teresa junto com o Valdez lá, que é uma coisa maravilhosa. Secap tem de coração também, tem um projeto social muito legal ali para os meninos, Sim, sabe? Atrelado à educação. Então, assim, aquela nossa região, ela é muito rica, né? Não só culturalmente, mas ela é rica em questão de território. O meu sogro sempre falava para mim, você sabia que o distrito de Quiririm é o maior distrito em questão de território do Brasil? Eu falei, não. olha Ele que me ensinou isso, fui interessante. pesquisar e de fato ele tinha razão. O nosso território é o distrito de Quiririm. O nosso território ali, ele é considerado como mapeado, né? Como o maior Uhum. distrito do Brasil. Então eu também não tinha esse conhecimento, não. Fui atrás, fui pesquisar. E a gente vê, quando a gente vai ver de fato o que se trata, essa parte do território abrange tudo. Secap, abrange Santa Teresa, Bela Vista, Sim, Bonfim, Novo Novo Horizonte. Horizonte, Chácara Flórida, e vai ter a próxima Ford ali. Então a gente vai vivendo e aprendendo, né? Sim, Aquele vinho é muito bom. e nada como a gente cada vez mais conhecer as nossas raízes, o nosso território. Isso faz parte também de de um processo educacional que se Sim, propõe a colaborar, a contribuir para o desenvolvimento. E como desenvolver sem conhecer a história, né? perfeito, sem sombra de dúvidas. Então vamos lá, vamos começar então. Sim. Quero fazer uma pergunta para você. A sua trajetória na educação. Você pode contar um pouquinho para a gente como foi e o que isso influenciou na sua vida Tá. política? Bom, olha, eu começo com a minha mãe. Minha mãe é Sim. professora da rede estadual, tenho várias tias professoras Ah, que também. legal. Mas das três filhas, eu sou a mais velha. E aí, assim, o que que eu vi ali? Eu sempre tive esse interesse de acompanhar a minha mãe em algumas atividades, Uhum. né? Então, a minha mãe, vai ter não sei o que na escola. HTPC. Eu tava lá, vai ter a festa, não sei o que. Mas ó, deixa eu só fazer uma adendo. Aham, Ela só sabe das siglas, das porque palavras. também é Não, professora. porque a minha sogra foi por anos e anos diretora de escola, Ah, viu? É por isso. sim! Coordenadora, meu pai é professor. A minha mãe verdade, meu sogro professor. professor também tem razão. E a Então gente, na pronto. segunda-feira, a minha mãe chegava tarde em casa por causa do HTPC. Mas eu não quero ficar sem você, vamos pro HTPC. Hora de trabalho pedagógico coletivo, né? Então, a minha história com a educação começa aí. Tive a sorte de também ter bons professores. Eu Sim, estudei em escola da prefeitura, lá na Independência, pré-escola, fiz lá. legal. Depois, escolas estaduais. Fiz vestibulinho para estudar no municipal, então eu sou dessa época. Me formei professora no municipal, no Ezequiel. E depois segui pedagogia e até hoje eu não parei de estudar. E ao longo desse processo, eu tive, como disse, professores que realmente me encantaram e me inspiram. E me inspiraram Que e bom. continuam me inspirando até hoje. Porque sempre que posso, eu cultivo isso, sabe? De ligar no Natal, de ligar no Dia dos Ah, que Professores, de gostoso. perguntar como eles estão. Marido da Prada era foi uma minha professora que acabou se tornando uma grande amiga. E que começou assim, Tipo, sabe aquela coisa, todo Natal, e depois ela começou a viajar, ela trazia, sim. Poliana, vem aqui em casa que tem uma coisa para você. E hoje, Tive o prazer de professora, trabalhar com ela. então, professora Nena, Márcia Pacheco, e bom, e tantos outros, né, queridos. Então começou assim. E quando eu fui fazer a escolha, Carlinhos, desculpa eu estar me alongando um pouco, Imagina, fique à vontade. quando eu despertei e falei, eu quero ser professor, eu comecei a ouvir, mas ai, pra quê? Ai, ser professor, você não vê a sua mãe como é que sofre? Imagina, vai ser professora para sofrer? E eu olhava e eu via assim, minha mãe, por mais que tivesse os desafios da profissão, mas a minha mãe sempre muito feliz com o trabalho dela. Hum. Então ali, eu tinha uns 13, 14 anos, eu comecei a falar, mas como é que pode? Mamãe é feliz, e por que que as pessoas estão falando isso? Então, eu sinto que nesse momento eu comecei a despertar, sabe, para essa coisa. O que que acontece? E mesmo com as pessoas dizendo, eu segui aqui o que falava aqui dentro. Fiz magistério, no último ano fiz de magistério, fiz junto com o primeiro ano de pedagogia. Eu fazia pedagogia e o Júnior, ele fazia história. Então a gente estudou no municipal juntos, ele fazia Ah, que o legal. colegial na época, que Aham. hoje é ensino médio, eu fazia magistério. A gente participou de centro cívico, inclusive, juntos. E depois ele foi fazer história, eu fazer pedagogia.
Depois nós fizemos pós-graduação juntos ainda, em gerente de cidades. Mas fazendo ali pedagogia, eu começo a ter contato com legislação e venho trabalhar na prefeitura e começo a ver, assim, a falta de algumas estruturas, né? Uhum. E eu tinha 2 caminhos, ou ficar só reclamando, ou então me colocar a serviço para realmente contribuir nessa estruturação. E quando foi em 2004, começou assim pelo pai da minha filha, o Beto, ele foi o maior incentivador, porque as pessoas ligavam muito para mim, eu sempre gostei muito de estudar, então muita gente ligava para mim, Poliana, aconteceu isso, o que que eu faço, como é que tá na lei? E o que eu sabia eu compartilhava, até que as pessoas começaram a falar, por que que você não se candidata? Então nunca foi uma coisa que partiu assim, sabe, um sonho meu, tipo, eu cresci querendo ser vereadora ou deputada, enfim, prefeito. Não, as pessoas começaram a falar. E aí eu comecei a pensar naquilo, falei, gente, será, né? E eu sempre fui, assim, uma professora... eu amo os meus alunos, eles sabem disso, apaixonada pelo dia a dia da escola, mas ao mesmo tempo também muito séria, brava quando precisa, né? Eu falava, né? E até quando diretor, então, às vezes eu pegava no pé das famílias, dos pais, criança faltava 3 dias, tava eu lá na casa. O que que tá acontecendo? Criança precisa estar na escola, né? Minha A sua sogra. mãe também? Ó. Então, você sabe como é que é. E resultado, eu falei, mas será, né, que vai... Bom, eu sei que aí começou a família a incentivar, depois alguns amigos... E assim, no último dia de se filiar, aí eu acabei que me filiei. Eu lembro que na época achavam, Carlinho, que eu ia ter uns 300 votos. E eu peguei e falei assim, bom, eu nunca tinha feito campanha na minha vida, né? Sim. Mas eu lembro de uma tia minha, eu lembro assim, que na época eu falei assim, minha tia Bel sempre falou que o Ortiz ganhou a campanha batendo de porta em porta. E daí o que que eu fiz? Eu comecei a bater de porta em porta. Perfeito. Eram 3 meses que a gente tinha de campanha, era bem diferente do que a gente tem hoje, não tinha rede social na época. Então eu comecei assim, nos locais onde eu já tinha trabalhado, eu comecei a revisitar e a minha felicidade foi reencontrar famílias que lembravam do meu trabalho, tinham saudade do trabalho. Que ótimo. E eu apresentei ali as minhas propostas e o pessoal que achava que eu ia ter 300 votos, eu tive bem mais, eu tive 2.050 votos. Coisa linda. Fui reeleita por mais 2 vezes. Cheguei também a ser deputada federal, porque sempre também fiz um trabalho na Câmara aqui de Taubaté, muito também alinhado com essa questão de legislação, principalmente legislação federal, né? Que precisa estar alinhada com o que a gente tem no município. E foi uma boa experiência também no federal. Imagino. E por sinal, você fez bons mandatos, né? Eu me recordo muito você na tribuna falando. Uma vez eu recebi um título, uma homenagem do estudante. Você estava lá, você fez uma fala muito legal que ficou marcado para mim. Que bom! Então são coisas que a gente vai... E é por isso que você é uma referência, por isso surgiu a oportunidade desse convite para a gente falar da educação. Porque assim, as pessoas acham que é fácil, né? É simples, olha, já entrou vereador, não quis mais ser professora, mas vem lá de trás, né? Então, o que te tornou vereadora de fato foi a carreira de professora, né? Esse é o meu porto seguro, como diz a minha diretora lá do Amadeu Pittini, né? Quando eu pedi o afastamento sem remuneração por conta do doutorado, eu fiquei bastante emocionada, né? Então, eu fui lá comunicá-la e ela virou para mim e falou assim, Poliana, não precisa sentir isso, aqui é seu porto seguro, você sabe, né? E foi muito bonito isso. É a diferença entre o ser e o ter, né? Quando a gente é professora, né? Esse conhecimento é para sempre, né? Ninguém vai tirar isso. E tem uma coisa interessante que você me fez lembrar aqui. Quando eu volto para a sala de aula em 2021, eu lembro que teve um jornal que colocou na manchete, né? Tipo assim, a ex-deputada, ex-vereadora, secretária de Educação em Ubatuba volta para a sala de aula e colocou de uma forma, né, que ruim, né? E daí teve um professor que colocou ainda na época, né, fez uma postagem assim, tipo, que decadência. Eu lembro que eu olhei para aquilo com tanta tristeza que eu falei, se o professor que é professor considera isso como decadência, então a valorização que a gente sonha, né, que a gente trabalha tanto, ela
vai ser difícil enquanto Sim. a gente tiver colegas que pensam dessa forma. Agora, por outro lado, foi tão bonito porque vários colegas se manifestaram, Que legal. chamando a atenção desse colega e dizendo, presta Ei, atenção no que você está Tá falando. maluco? Ela poderia estar articulando um cargo no Estado, como de fato Sim, poderia mesmo, claro. né? Mas não... Bagagem para isso você tem, referências políticas para isso você tem. E resultado, foi uma escolha muito consciente, porque eu estava realmente com saudade da sala de aula. Eu tinha passado por um processo de ter, como deputada federal, presidido a comissão de acompanhamento da Base Nacional Comum Curricular, Olha isso, que legal. é o documento hoje que norteia a educação no Brasil. Quando eu saio, né, deixo de ser deputada federal e reassumo aqui em Taubaté, eu fiquei um período com a equipe de formação, que na época a secretária de Educação era a professora Edna Chamon, depois veio a ser o Macaé. Querida. Então, Querida Edna. eles me deixaram ali com esse pessoal da formação e foi um momento muito bom também de conhecer um pessoal incrível que a gente tem aqui na cidade e colegas extremamente dedicados também e comprometidos. E só que eu senti o seguinte, eu falei, eu quero colocar isso em prática, eu quero ir para a sala de aula, para tudo isso. Então, ajudei nessa implantação de currículo de Taubaté, depois em Ubatuba também ajudamos lá na composição do currículo da cidade, Você com segundo base no secretário currículo de paulista, Educação em como Ubatuba, secretário de Educação. Olha isso. E eu falei, agora eu quero ir para a prática. E aí teve muita gente que colocava nos comentários assim, quero ver se ela sabe dar aula ainda. E para minha alegria, né? Eu não sei se para felicidade aliás, para felicidade dos meus alunos e das famílias. Sim. E para infelicidade daqueles que infelizmente Mas jogam contra, eu voltei. Caramba, olha. Dei aula muito bem, com muita alegria. Sensacional. Pra você ter uma ideia, eu peguei o período remoto, Calou Carlinhos. muita gente. Pois é. Com trabalho, né? Isso que é o melhor de tudo, né? E eu lembro assim, que quando eu retomei, o pessoal fazia interação na internet aqui em Taubaté uma vez por semana. Uhum. E eu falei, não, gente, tá assim, para mim isso tá equivocado. Por quê? Primeiro que você tem que olhar para o perfil socioeconômico do seu alunado. Sim. Os meus alunos ali no Quiririm, no Amadeu Pittini, eu fiz um levantamento, todos tinham celular, internet em casa, alguns tinham até computador. E dos 27 alunos que eu tinha, 25 toparam fazer aula. Então, no começo, eu comecei a fazer todo dia a interação. Eu tinha 10 alunos, assim, nos primeiros 4... Na primeira semana. Uhum. A partir da segunda semana, que a família viu que era sério o que eu estava fazendo, Que legal. em termos de orientação, de atenção com o aluno, mesmo sendo remoto, eu batia, assim, todos os dias, 23, 24 alunos. Eu tive apenas 2 alunos que as famílias se recusaram que os filhos participassem do ambiente remoto. E aí a gente tinha uma outra forma de assisti-los, né? Sim. Mas o que foi gostoso desse período, Carlinho? O gostoso foi poder, ali com os alunos, também interagir com as famílias, que é algo que eu acredito demais. A gente precisa unir cada vez mais família e escola. Então, eu lembro que um dos diagnósticos que eu fiz com a minha turma de 5º ano era que eles tinham uma dificuldade imensa na divisão por 2 algarismos. Então, eu também tive que revisitar toda aquela coisa dos passos da divisão, né, para que eu pudesse, então, auxiliar os meus alunos. E utilizando material dourado. E a coisa mais bonita que tinha era ver mães participando junto. Olha que legal. Voltando, tipo assim, vamos aprender junto. Mas, professora, é inevitável, né, a evolução, a tecnologia Sim. hoje com a educação. É inevitável isso, né? Eu até ia fazer uma pergunta, mas você já respondeu a minha pergunta. Ai, meu Deus, eu te surgir. andei aqui. Não, mas foi ótimo, imagina, Beijo, não tem problema professora. nenhum. Me fala uma coisa, você disse que você é da época que faltava 3 dias, você batia na porta do aluno. Sim. O que você acha que mudou tanto hoje para essa nova geração, sabe? De alunos, de crianças. Porque assim, eu me lembro certinho na minha época, a nossa diretora era a dona Rosa Pittini, ali do Quiririm. Conheci a Rosinha. A dona Rosinha, eu agradeço muito, hoje eu agradeço muito a Deus, Nada. mas olha naquele momento ali, sentido. Nós cantávamos o hino nacional toda quinta-feira, oração todo santo dia, pra gente antes de subir, todo mundo imperferado, sentido, rezando, cantando o hino. E quando era preciso, ela dava aqueles beliscãozinhos, chamava, puxava pela orelha. Nossa, eu ficava bravo, mas Hoje já mudou muita coisa. Não, mudou, a moça hoje faz isso, ela é presa, né?
E assim, eu agradeço a Deus por ter tido, não por ter, né? Porque eu era levado mesmo, era bagunceiro, viu, professor? Isso aí, tô até com vergonha de falar que meu filho tá aqui, mas... Aí, ó, Ah, que você também bom. Tá vendo? você é metade do seu pai, então tem um pouquinho, Tá né? vendo? A outra metade da mãe também é. Então Então, pronto. e foi assim. E hoje eu queria muito que pessoas como ela tivessem à frente das escolas dos meus filhos, sabe? Sim, a gente vê a evolução. A própria deputada César Costa, hoje que eu estudei a vida inteira lá, nós temos uma diretora que é a Zeli, que ela conseguiu dar uma segurada na escola, manteve o Sim. padrão da escola, sabe? Mas antes eu via outras pessoas, não estou dizendo que foi coisa falta de gestão, não. Foi essa evolução mesmo das crianças, da geração, né? O pessoal fumando maconha na porta da escola, aluno pedindo licença para sair para fumar, sabe? Isso sempre era, era proibido e pronto, e acabou. E o que que você acha por que que mudou tanto? E as pessoas acham que isso é tão normal, assim, pode fazer como quer, do jeito que quer. Desculpa, É, é uma curiosidade minha. não tem uma resposta simples para uma questão complexa Sim, como essa, porque a gente está tratando de ser humano e seres humanos. E quando a gente fala de seres humanos, precisamos compreender a diversidade que isso inclui, né? perfeito. Diversidade de famílias, formatos de famílias que nós temos, né? Então, o ideal nós sabemos, né? É a gente garantir as famílias com seus pais, suas mães, Sim. seus filhos, vivendo em harmonia. No entanto, a realidade mostra que nós temos outras composições hoje. Então, eu sinto que um ponto é esse, outro ponto é também a gente compreender o lugar de cada um num processo educacional. Então, a família ela tem o lugar dela Sim, e a gente precisa cada vez mais olhar para isso e, enquanto poder público, lembrar e auxiliar as famílias a tomarem posse desse lugar, né? E de suas responsabilidades. Temos também assim o lugar do professor, dos profissionais da educação nesse contexto. Eu costumo dizer, quando eu já fui, como disse, né, secretária de educação. Então, às vezes, eu ouvia de uma forma carinhosa um colega professor dizer: eu sou a mãe dos meus alunos. E aí eu convidava o colega e falava assim: vamos conversar sobre isso? Pensa bem, você tem autorização para dizer isso? Porque perfeito. essa criança tem a mãe que trouxe ela ao mundo e tem o pai que trouxe ela ao mundo. Não cabe a gente julgar se o pai é presente, se não é presente, se a mãe é presente, se a mãe não é presente. Nós somos professor. Eu preciso que você tome posse desse seu lugar de professora. Porque mãe essa criança já tem. Sim. E se eu quero ocupar o lugar perante essa criança, da Uhum. mãe dessa criança, eu acabo deixando meu lugar de professora vazio, percebe? E aí a gente causa confusão. Então, na medida que as escolas hoje, elas passam também a ter uma melhor condição na sua estrutura, em termos de recursos humanos, principalmente, Uhum. eu sinto que a gente consegue também auxiliar esse profissional para que ele seja o que ele precisa ser. Professor sendo professor, diretor de escola sendo diretor, coordenador sendo Cada um no coordenador, seu lugar. cada um no seu lugar. Perfeito. E pai e mãe sendo pai e mãe. E é claro que quando a gente percebe na relação com as crianças essa falta de cuidado por parte da família, nós Uhum. temos meios também de orientar, de chamar para conversar, nós temos também a quem recorrer. Eu sempre prezo pelo diálogo. Eu sinto que ninguém aqui que é pai e mãe nasceu sabendo ser pai e mãe. Sim. Pai e mãe a gente vai se tornando no dia a dia, né? Todos A os gente dias. vai aprendendo. E sempre a gente se cobra muito. Então, Sim. às vezes, a gente quer cobrar alguma coisa do pai e da mãe que, de repente, esse pai e essa mãe também não receberam da vida. Sim. E aí, como é que a gente quer exigir que eles ofereçam algo que eles não têm um parâmetro, não têm uma referência para poder oferecer? Como eu acredito também que educação é dever de todos, é uma Perfeito. responsabilidade da sociedade, na Sim. medida que a gente identifica essas questões, eu acho que cabe aí, né, esse cuidado de quem cuida, tanto da educação familiar, como também da educação na escola, e por meio do que? De profissionais, de uma rede de profissionais que possa auxiliar as famílias a olhar para esses contextos e, quem sabe, assim, né, criando esse diálogo, a gente tem uma condição melhor de organização.
Já é um começo. Porque o que você trouxe na pergunta é o quê? A gente sente Sim. essa desorganização. Justamente. E como é que a gente organiza? Para mim, assim, o primeiro ponto é, vamos olhar cada um para o seu lugar. Perfeito. Ótimo, ótimo. Adorei a resposta. E Bastante. eu fiz uma perguntinha aqui. Uma das minhas especializações é essa, em educação sistêmica. Olha aí, ó. Sim, Legal. sim. Legal. Nossa, A madrinha do Francisco, né? A Patrícia, ela É facilitadora? ela é consteladora. canceladora. Ah, sim. Muito legal. Eu elaborei uma pergunta, porque assim, na verdade, eu quero ouvir de você, porque eu quero usar na minha plataforma política, tá? É uma colinha que eu fiz aqui, mas eu quero Vamos ouvir de lá. você. Vocês vão ver se eu consigo responder. Não, é simples. Para você que foi deputado federal, ainda mais sempre atuando na área da educação, pé nas costas, literalmente. Quais são as principais políticas públicas que você acredita serem essenciais para melhorar a qualidade da educação no Brasil? Tá. A primeira que a gente precisa fazer é cuidar da formação dos profissionais da educação e da valorização desses profissionais. Educação se faz com gente. Muita gente, muitos profissionais da educação. E aí, como é que está a qualidade da formação desses profissionais? Na minha área como professora, eu me preocupo quando eu vejo boa parte hoje dos cursos de formação de professor se dando no ambiente online. A gente sabe que tem curso sendo feito com qualidade, mas a gente sabe também, pelo resultado que a Sim. gente tem tido nas nossas escolas, que essa qualidade também é duvidosa. Então, primeiro, olhar para isso, né? Quando eu falo cuidar de quem cuida da educação, é muito amplo, porque às vezes as pessoas acham assim, o cuidado é o passar a mão na cabeça. Não, Qualificar. é o cuidar da formação, Sim. de uma boa estrutura de trabalho, de uma carreira que dê a esse profissional uma condição de dedicação exclusiva, de compromisso, né? Porque ele é bastante demandado. Uhum. Então, eu sinto que a gente precisa olhar para isso. Outro ponto é realmente a gente olhar e considerar o valor estratégico da participação das famílias no processo educacional. A gente não pode deixar a família de fora. A família, ela tá junto, ela vem com a criança. Então, essa história que eu ouço, né, às vezes de colegas dizendo o seguinte, família é do portão para fora, o seu papai e sua mamãe ficou. Não! O seu papai e sua mamãe vem ali, vem com cada criança. Essa criança é um coletivo de pessoas que habitam dentro dela e que a gente precisa respeitar. Enquanto a gente ficar excluindo família desse universo escolar, a gente vai ter muitas dificuldades. Porque eu preciso desenvolver um ser humano integral. Se eu preciso desenvolver esse ser humano na sua integralidade, como que eu vou partir de um processo educacional que exclui a sua história? Tirar um pedaço, né? Que tira, não vale. Pera lá. Então, para mim, é valorização do ser humano, participação da família. Nossa, que sensacional. E, claro, aí vem a questão das estruturas. Porque se eu tenho um ser humano muito bem preparado e comprometido, consciente de realmente estar a serviço de uma educação de qualidade, aí eu posso dar o melhor material para ele, a melhor ferramenta, porque aí ele vai ter condições de potencializar o uso disso tudo. Porque o que a gente tem visto ao longo da história? Claro, se investe aí, né? Se coloca dinheiro muito na compra de materiais, que às vezes nem é da necessidade, que o professor realmente está precisando ali em sala de aula. Então, lota de material, projeto de tudo quanto é jeito. Não sei, é o negócio da dengue, é o projeto... Eu sei que tudo é importante, mas tudo precisa estar muito bem alinhado com uma proposta pedagógica de rede. E ser usado no seu devido momento, né? E ser usado no seu devido momento. Só que quando você inverte, você começa a olhar mais para a parte material, de ferramenta, de tecnologia, e esquece do ser humano, você corre o risco de colocar tudo a perder. Por quê? Porque aí, na hora que chega todo esse material, aquele ser humano que vai ter que dar conta do serviço, se ele não tiver um preparo adequado, uma formação adequada, ele não vai ser difícil usar aquilo de uma forma que realmente possa gerar aprendizado de verdade. Sim. E é legal você falando isso, eu vejo, parece que você conversou com minha sogra antes de vir para cá. E quando nós começamos a fazer a nossa plataforma política, nós conversamos com minha sogra, que ela é ligada à educação, hoje ela é aposentada, foi diretora por quantos anos, ela?
por mais de 20 anos. Por mais de 20 anos como diretora, ela sempre falou, o caminho de uma boa educação é a valorização do seu profissional e com a qualificação. Sim. E ela zelava muito por isso, né? Ela Tanto mesma. que quando aconteceu, na verdade, a transição da escola integral, a escola dela foi uma escola que recebeu o projeto piloto do governo do estado. Ai, que lindo. E foi no ano que a gente casou. Sim. E daí ela estava enlouquecida, porque ela estava fazendo a implantação na escola. E com o nosso casamento, e eu ia sair de Jaguariúna, ia vir pra cá. E daí, né, um baque pra todo mundo, porque eu, tipo, é a primeira filha casando e não sei o quê. E daí a Baque ou escola... felicidade, né? Para meus irmãos, felicidade. Para minha mãe, um baque. E daí, ela, depois de uns 2 anos, assim, que as coisas estavam bem certinhas, que tudo andava, eu tenho muito orgulho da trajetória da minha mãe, ela transformou uma escola que era nada, assim, em Jaguariúna, que ninguém queria estudar, Tose, que né? tinha sexo na escola, droga, Sim. sabe? Tipo, tudo, assim, era só traficante, era um monte de gente que corria, que andava e etc e tal. Em uma escola que ninguém queria estudar, para uma escola que fazia fila para as pessoas estudarem. Então, E sugestão, compromisso. Sim. E, assim, ela, depois de uns 2 anos, ela falou: o que mudou a vida da minha escola, da escola, né, da nossa escola, do TOSE, foi a escola integral trazer a meritocracia. Então, a valorização do professor por meio das oficinas e por meio de dinheiro mesmo, de gente que recebia dinheiro por aquilo que fazia, mudou totalmente o conceito da escola dela. Eram os mesmos professores, mas eram os professores que estavam lá valorizados e reconhecidos. E, assim, a escola se transformou e até hoje, graças a Deus, a escola é uma referência e é extremamente disputada. Inclusive, é até importante ressaltar que essa escola ela foi usada como referência num programa eleitoral de um candidato à presidência da República, Olha, à época, né? Do Alckmin. Do Geraldo Alckmin, que fez toda a reforma, ele fez toda a implementação, com a coordenação da minha sogra, e ele pediu autorização para ela que pudesse gravar o exemplo daquela escola para ser publicada que orgulho. No horário. No programa no horário. de governo. Na verdade, estava no plano de governo dele para implementação de mais escolas, né, do país Sim. todo, e foi usado como referência para passar na propaganda da TV, passou por várias vezes, né, a gente ficava lá antenadinho para ver se ia passar ou não. E outra coisa que aconteceu que foi super legal também foi quando o Márcio Atala fez aquele programa A Medida Certa no Fantástico. Sim. O meu pai era secretário de saúde e ela tinha a escola, era a diretora da escola, que era referência na cidade. Jaguariúna tem 50 mil habitantes, então é bem pequeno. E daí o Márcio Atala trabalhava com o meu pai na Secretaria de Saúde, com ela, com as crianças e os jovens lá na escola. E eles conseguiram reduzir a obesidade na escola em 3%. Tipo, a obesidade geral na escola, fazendo uma reforma geral com os alunos. E foi um projeto curto, físicas. né? Nem foi por muito tempo. Foi muito legal. Mas Jaguariúna, mesmo ela sendo pequena, ela me serviu como referência para muitas coisas. A minha sogra mesmo é uma grande referência na área da educação. E só voltando rapidinho do seu comentário, obrigado por ter comentado, porque na verdade vai ao encontro daquilo que a gente está fazendo, né? Que bom. E agora retomando da minha sogra, né? E ela nos ajuda bastante. E ela me abriu a porta com um rapaz que era candidato a vereador. Candidato não, era vereador à época lá. O Davi Neto. Hoje candidato a prefeito, eu acho que vai ganhar, que tá muito bem nas pesquisas lá, tá se portando bem. Era um menino que se tornou um homem ali. E tá sendo bem legal a campanha dele lá hoje. E eu trouxe um projeto, na época eu estava como chefe de gabinete na Câmara Municipal, aqui em Taubaté, e eu porque assim, fui presidente do DCE, né, como você sabe, todos sabem, e eu precisava fazer alguma coisa também para poder reforçar a Universidade de Taubaté. O que a gente pode fazer para ajudar? Aí, Carlinhos, vem aqui que eu te ajudo. Aí fui conhecer, falei, mas lá nós temos uma autarquia municipal, então assim, a gente tem muita coisa que trava para trazer benefícios, mas tem coisa que eu quero fazer, só que a gente fica amarrado. O que você me sugere? Eu falei, Carlinhos, tem um projeto aqui em Jaguariúna que é maravilhoso. Bem que fui lá, sentei, conversei com ele, na época sentei com o prefeito, o Tarcísio Avegato. Aí ele mostrou para mim um projeto que tinha sido aprovado, que já vigorava em Jaguariúna, que era o ProUni Municipal. E aquilo me criou uma expectativa e fui atrás, e pesquisei, montei o projeto. Aí começamos aquela fase de discussão, aí leva para o finanças,
À época, a dona Odila era secretária de Finanças, aí leva para a Comissão de Educação da Câmara, aí leva para a Universidade de Taubaté, que chegou num denominador que era válido e muito válido, porque assim, nós tínhamos o fundo da Bolsa de Estudo, que era o CIMUB, né? Certo. Que depois de um tempo ela se desvalorizou muito, contemplava muito pouco bolsas, e a gente implementando 1 milhão que fosse dentro desse projeto, a gente conseguiria atender 4 vezes mais do que atendia o ProUni, o CIMUB. E beleza, perfeito. Aí surgiu a oportunidade, eu pedi para sair da Câmara Municipal, voltei para a Prefeitura. Foi quando assumi a Defesa Civil, né? Certo. E aí o projeto morreu. Puxa vida. Sabe, assim, hoje tá novamente na minha plataforma política, a gente vai utilizar disso pra gente falar sobre educação, a gente vai falar da valorização dos professores de qualificação, então foi perfeito. E só falando rapidamente do projeto, é um projeto simples. A gente pega um projeto de bolsa de estudos, a gente põe 35% a Prefeitura Municipal paga, 35% a universidade dá de bolsa, Certo. né? E 30% o aluno paga. Sim. A conta prestação de serviço do aluno é prestar serviço para a prefeitura ali de meia carga horária de estágio. Então, ele presta serviço para o município, a prefeitura vai pagar isso à vista para a Universidade de Taubaté, é caixa dentro da Universidade de Taubaté, que é importante que ela receba isso na integralidade, né? Quantas bolsas foram concedidas, e a universidade dá como bolsa, que seria um desconto para quem paga à vista. Então, assim, a gente unificou isso aí, só que infelizmente deixaram morrer o projeto, sabe? É uma judiação bom, tomara que você consiga êxito aí para tocar Amém. para frente, porque é um projeto também que, se a gente for olhar, você possibilita ali o equilíbrio, né? Entre Sim. a pessoa que está recebendo essa ajuda, mas ela também, você está olhando para essa pessoa com dignidade e acreditando nela, você pode ajudar com a Justamente. sua contrapartida, né? É importante a sua parte também. Então, eu assim, é claro que tem casos e casos, Sim. mas na maioria das vezes, o que eu percebo é que você não precisa ali de 100%, né? O que você precisa é de uma ajuda Justamente, esse é o para te intuito dar do um projeto. respiro, né? Na maior parte das vezes é isso. E quando você daí realmente estrutura uma proposta que, inclusive, né, tem um potencial de sustentabilidade muito maior, Sim, contemplar muito né? mais gente, né? E de contemplar muito mais gente, então é algo que precisa ser realmente pensado com carinho para se colocar em prática, né? É, nós vamos retomar isso. A gente fez um projeto na Unital, nesses 2 últimos anos que eu fiquei lá. Fiquei 10 anos na Unital. E daí a gente fez um projeto dentro da Pró-Reitoria Estudantil de permanência do aluno. Porque não é retenção, né? Você não vai prender ninguém lá dentro. Você precisa querer fazer ele querer permanecer, né? E a gente olhava para vários pontos. E a última apresentação que a gente fez foi exatamente falando sobre isso, sobre esse equilíbrio e sobre ser possível para ele estudar. Então, é possível. Talvez ele não consiga pagar 100%, mas talvez ele só esteja no momento da vida dele em que ele está com um problema financeiro, ou que ele não consegue enxergar uma solução para sair daquele problema. Ou mesmo que isso seja cíclico, que ele tenha vivido isso em todas as gerações da vida dele, pelo menos ele precisa de uma chance para tentar romper esse ciclo. E daí sim, a gente entra com... a gente estava tentando explicar nessa parte a importância de ter uma bolsa de estudo para que vai incidir na matrícula. Sim. Lembrei de uma situação minha. Como eu fiz o primeiro ano da pedagogia junto com o último ano do magistério, então eu ficava no magistério de manhã, na pedagogia à noite, e assim, eu tinha que estudar para poder dar conta dos dois, né? Sim. E daí, nunca fiquei de exame. Ah, que coisa boa. Ai, queria eu ter essa... E aí, olha só, o que Você também aconteceu? não. Eu nem No vou falar primeiro de mim. ano, minha mãe conseguiu custear minha faculdade, Sim. né? Só que quando chegou no segundo ano, a minha outra irmã passou em enfermagem. Puxa vida. E ela falou, Poliana, agora você já está formada, e eu já tinha começado a trabalhar também. Ela falou, então agora eu preciso que você É com você. ajude, né? Então, e ainda ela falou, ó, vou te ajudar com metade, mas a outra metade você precisa custear. Então, o que aconteceu? Realmente, eu já trabalhava, e só que além disso, poxa, trabalhava, mas eu tinha aquela questão também minha.
Ah, eu quero fazer um curso diferente, custava. Ah, eu quero viajar, custava. Sim. Olha, vários professores são testemunhas disso. Eu vendia sanduíche natural, eu vendia brigadeiro. Vocês lembram do salgado da Dona Marisa? Que tinha ali em frente ao barril do Zé Bigode, que ficava Nossa, lembro. na Dom Epaminondas? Sim. Então, eu pegava salgado com ela na casa dela, mãe da Cristiana Briached, que foi a minha colega de escola. Então, ela passava para mim a preço de custo para eu poder vender na faculdade. E eu fiz isso muito tempo, né? E resultado, às vezes quando eu olho as pessoas, eu não tenho nenhum jeito. Eu me preocupo com isso, porque, pera lá, a gente precisa também apresentar caminhos, né? Perfeito. Se você não tem, por que você não tem? Como que será que a gente pode construir algo aqui que te possibilite? E olha, eu tenho até hoje, eu tenho o pessoal do Dom Carlone, eu vendia para eles pavê, sobremesa, Olha isso. né? Até hoje eles falam Empreendedora. para mim E assim: professor. nossa, Poliana, quando eu assumi como deputada, eu lembro que uma vez eu fui lá para jantar com a família, né? E ele veio e falou assim: Poliana, quem diria, hein? Aquela moça que vendia sobremesa aqui para mim no final de semana. Olha que legal. Eu falei: vocês fazem parte dessa história. Olha que gostoso. E a ideia é exatamente essa. Quando a gente fala da gestão de permanência lá, é assim, conceda uma bolsa aqui, dentro da matrícula, para oferecer a chance, e depois a gente vai trabalhando no primeiro semestre com os alunos, inclusive a gente nomeou alunos tutores lá, oportunidades. Então, a gente conhece um monte de empresa, a gente é Unital, né? Sim. Então, pega esse nome Unital e vamos usar para trazer oportunidade para os alunos, vamos fazer um feirão de emprego, vamos oferecer estágio, vamos... Aí a gente usou o Hub para fazer os projetos de startup, de mentoria para quem quer empreender vendendo alguma coisa, está fazendo do jeito certo, vamos conectar esse aluno com a comunicação, enfim. Mas é só o fôlego, é só o começar, que muitas vezes tem gente que não tem coragem, porque não enxerga um caminho. Dá o caminho, né? Deixa eu fazer uma outra pergunta, complementando na verdade, a pergunta anterior. Sobre a qualificação, sobre essa valorização do funcionário, né, do funcionário servidor na área de educação. Em que um vereador ou um deputado pode fazer para ajudar isso de fato acontecer, sair do papel, fazer isso acontecer? Eu sei que nós, né, os parlamentares têm as emendas que conseguem cursos, conseguem fazer algum investimento em determinada área que consiga fazer essa valorização. Mas, assim, especificamente, assim, no seu tempo, quando você estava como vereadora, como deputada... Olha, vou dar um exemplo dos nossos feitos. Perfeito. Quando nós conseguimos, né, estruturar o Estatuto do Magistério e colocar ali uma conquista no Estatuto do Magistério, o acréscimo de 40% de nível universitário aos professores, porque só recebiam nível universitário professor P3, que a gente chama, que é o pessoal das licenciaturas, né? Por quê? Porque era exigida a formação superior. Só que a partir de 90, a partir do ano 2000, os concursos públicos também passaram a exigir o magistério ou a formação em magistério superior ou pedagogia, né? Resultado, isso foi o argumento que nós utilizamos, então, para conferir os 40% de nível universitário para os professores do ensino fundamental e também da educação infantil. Agora, como é que a gente conseguiu isso? Não foi só ali subindo na tribuna dizendo, olha, nós queremos, está na lei, está aqui. Isso é só o primeiro apontamento. Mas nós conseguimos, no meu caso, assim, tive realmente um papel importante nesse processo. Por quê? Porque eu compus uma equipe técnica comigo, Perfeito. Tá? Que me auxiliou a fazer um estudo de impacto financeiro, inclusive para poder argumentar com o pessoal de finanças da prefeitura de que os nossos cálculos mostravam que a gente tinha condição de conferir aquele aumento salarial aos profissionais da educação, aos professores, no caso, né? Sim. Profissionais da educação, a gente tem aí, né, outros profissionais além dos professores, mas em específico os professores. E aí nós conseguimos, para você ter uma ideia, em 2007, nós tínhamos em Taubaté um piso salarial de 20 horas de R$ 955. Que absurdo. Olha só,
Mas assim, para a época, você vai ver a comparação. Era R$ 955 o piso do professor para 20 horas e a gente conseguiu o acréscimo de 40% em cima dos 900. Então, chegava perto de 1.400 por 20 horas. Esse professor que trabalhava 40 horas, inicial, chegaria então perto de R$ 3.000, correto? Sim. Como é que era a realidade? Aí, assim, no mesmo ano, em 2007, a gente tem a aprovação do piso nacional do professor, que era R$ 951,30 para 40 horas. Ou seja, Taubaté era o dobro do piso nacional. Percebe a relação? Sim. E mais, antes disso, a gente tinha uma realidade de professores na educação infantil trabalhando como estagiários. Eles eram formados, mas estavam como estagiários. Então, eles tinham, na época, um salário que era perto de R$ 500 pelas horas de estágio. Que absurdo. Então, os professores que fizeram o concurso e que passaram, eles saltaram daqueles quase R$ 500 para um salário de quase 3 mil, que representou, olha o ganho que foi, né? Então, assim, tô te dando todo esse exemplo porque operacionalizar em termos de questões salariais, melhorias salariais para o funcionário público no geral, em específico aqui da educação, porque é a minha área, a gente vai precisar falar de matemática financeira, porque isso exige da gente uma visão de curto, médio e longo prazo, porque cada aumento que você confere, você precisa provar que ele se sustenta com o passar do tempo, porque você tem, ao longo disso tudo, cálculos que você precisa fazer de anuênio, quinquênio, e você precisa trabalhar com projeções. Então, primeiro, não é só falar, né? A gente precisa estudar e precisa estruturar. Perfeito. E o outro ponto que aí eu faço um pedido para você também, chegando lá como vereador, incluir na sua proposta a criação do Programa de Promoção de Saúde e Bem-Estar dos Trabalhadores da Educação, e que eu sinto que pode ser estendido para os demais trabalhadores também da administração pública, porque a pandemia ela acentuou muito essas questões, né, em termos de problemas de saúde mental. Sim. Eu fiz uma consultoria para o pessoal da Anvale no início do ano e para quase 70% dos secretários de educação aqui do Vale do Paraíba, eles observaram que, após a pandemia, o número de afastamentos por essas questões de saúde mental, depressão, aumentou bastante. Então, é algo que nós precisamos falar disso e a gente sério, precisa né? cuidar disso. Sim. Então, para eu ter um bom serviço público prestado na saúde, na educação, eu preciso cuidar desse servidor também. E é claro que, como eu disse, de uma forma integral. É a legislação, é a questão salarial, é o ambiente relacional que diz muito também, né, na qualidade desse serviço prestado. E dar um suporte, né, de orientação, de formação permanente, que auxilie nesse conjunto de habilidades e competências que a gente precisa reunir. Há, inclusive, lei federal para isso, né? Foi, no ano passado, sancionada uma lei. O problema está tão grave que tem uma lei federal dizendo o seguinte, que você tem que criar um programa desse de promoção de saúde e bem-estar para os profissionais da educação. E aí, assim, a gente pode... Já tem a lei para os profissionais da educação, e a prefeitura que assumir isso, estendendo para os outros funcionários também, ela vai ser vanguarda e pode servir de referência e de um exemplo para outras, né? Ainda mais aqui, gente, tendo uma universidade, você fazendo isso casado com um acompanhamento de uma pesquisação, vamos colocar o projeto, vão ser essas ações. Como é que está a situação agora? Daqui a 6 meses, como é que ficou? Diminuiu o afastamento? A sensação desse servidor no ambiente dele de trabalho melhorou? Ele está se sentindo bem? São coisas que você pode mensurar por pesquisa. Estão conectados, né, inclusive com a formação dos alunos TG. E mensurar no resultado. Porque, é isso que eu ia falar agora, né? No resultado da aprendizagem, no resultado da prestação de serviço na área da saúde. Resultado, qualidade do resultado, né? Sim, qualidade do resultado. Então, sensacional. Olha, resumindo, primeira coisa, estudar bastante, Sim, né? Principalmente as questões aí de finanças, de impacto financeiro, para realmente propor algo que se sustente. Sim. E não ficar naquele falatório. A política, às vezes,
acontece isso, né? As pessoas começam a falar muito o que as outras pessoas querem ouvir. E nem sempre o que as pessoas querem ouvir se sustenta. Justamente. Então a gente tem que tomar cuidado com Os isso. projetos constitucionais e os inconstitucionais. Né? Justamente. E o segundo ponto, olhar para essa questão da humanização do serviço público, porque é aquilo. A gente precisa de obra, precisa de uma série de coisas, mas tudo, quem vai fazer a obra, quem vai dar aula, quem vai estar atendendo lá no postinho de saúde são pessoas. Então a gente precisa cuidar de pessoas. Sim, com certeza. Eu tô preocupada com o Eu horário. tinha, eu tinha mais uma pergunta para fazer, mas você já englobou. Não, você já englobou na sua resposta. Olhando aqui. Foi perfeito. Tem que dar aula. Não, tranquilo. Então, para finalizar, quais são suas esperanças e expectativas para o futuro da educação? Olha, eu realmente, assim, espero e busco contribuir sensibilizando as pessoas para que a gente entenda que isso é dever de todos. Não adianta a família achar que é só escola, não adianta tá aí meu filho. tá aqui meu filho, e não adianta a escola também achar que o problema está com a família, por isso que ou seja, essa Não se culpabilização não leva a lugar nenhum. Então, para mim, assim, em termos de futuro, a gente precisa olhar mais para documentos norteadores da educação no Brasil, olhar mais também para as universidades que também fazem as suas pesquisas, e acredito que gestão pública também, baseada em evidências, ela permite a gente acertar mais, Sim. né? Então, acho que vale a pena a gente dialogar mais com os centros de pesquisa, no sentido de poder ter, né, fazer uma gestão com mais assertividade. E eu quero, né, realmente acreditar que a gente siga melhorando. Quando a gente olha para os índices, nós temos, sim, por mais que a pandemia a gente viu um recuo aqui em Taubaté, então recuou muito a questão de nota, de IDEB. Isso me preocupa bastante. Assustador, né? Me preocupa muito. A parte de alfabetização, Sim. os pais que eu tenho conversado me falam muito disso. Agora, no geral, quando a gente olha Brasil, a gente vê uma série histórica que mostra pra gente avanços, ainda que tímidos, mas estamos avançando. Poderia ter avançado mais? Poderia. Sim. Então, se a gente poderia ter avançado mais, o que a gente pode fazer hoje para realmente dar esse pulo? Perfeito. Então, para mim, eu volto naquilo. Esse grande salto na educação começa pelo ser humano. Perfeito. Nossa, que aula, né? Que aula e quantas coisas boas, Que bom, Carlinho. Quantas mensagens boas, assim, pra gente que é cru no sentido de a gente tá começando a nossa carreira na política, né? Mas, assim, a gente vem com uma bagagem já de 12, 13 anos trabalhando no setor público, né? E agora fazer para nós, né? Eu acho que é mais difícil fazer para mim do que eu fazia antigamente para os demais candidatos, ajudando, sabe? E assim, professor, obrigado de coração por você aceitar o nosso convite. Eu agradeço. E obrigado pela aula, né? Imagina. E assim, eu vou encerrar a minha parte, mas eu quero que você deixe uma mensagem, né? Uma mensagem sua mesmo, da professora Poliana, para os educadores, para os estudantes que estão nos ouvindo nesse momento. Então, eu agradeço mais uma vez de coração. Obrigado por aceitar o convite. Você é uma referência para a gente, não é só para mim, não, para a Alice também. Quando nós sentamos para falar, o seu nome foi unânime, né? Ela falou assim, mas eu tenho alguém na educação. daí ela falou assim, não é que eu tô pensando. Eu falei, não sei, vamos falar. Ela estava na reunião, assim, tava, a professora Poliana. Eu disse, pensei a mesma coisa. Ela já pegou aquela lista dela, falou, olha aqui que eu pensei, que não sei. Ó, a professora Poliana, então assim, nós conversamos um tempo atrás com o professor Bernardo também, nós tivemos uma aula com ele, fora do comum, ele com a idade já avançada e uma inteligência fora do comum, que nos agregou muito pra gente fazer a nossa plataforma. E você não tenha dúvidas que você também agregou demais hoje pra gente aqui, pra que a gente continue no caminho certo. Então fique à vontade, deixe sua mensagem, muito obrigado de coração. Eu falo aqui, assim, ali? Então tá bom. Então, para você que, como eu, é um profissional da educação, ou que é mãe, tia, cidadã dessa nossa terra tão querida, quando a gente fala de valorização dos profissionais da educação, nós sabemos que os governos têm os seus deveres e precisamos estar atentos com as cobranças, né, a respeito disso, para que isso realmente se concretize.
Agora, paralelo a isso, tem uma parte que é nossa e não dá para a gente terceirizar. E eu acredito muito nessa parte que é nossa, porque eu acredito na força do exemplo. Quando a gente pratica o que a gente quer ver no mundo, isso toma uma força muito maior, porque a gente estabelece coerência do nosso discurso com a nossa prática. Então, toda vez que a gente for falar de valorização, que a gente seja muito guiado por estabelecer essa coerência na nossa vida. Isso sim vai fortalecer a nossa ação, o nosso pleito e, com certeza, as nossas conquistas. Tá bom? Meu Deus do céu! Professora, obrigado. Encerramos aqui o nosso podcast Direto e Reto. Mais uma vez, com pessoas de direto e reto. Direto é papuf, né, meu? E que aula. Eu até fiquei perdido, fiquei um pouco nervoso. Não, vou ser imagina. sincero com você. Agora que tô me soltando no Não. podcast, tô me achando um blogueirinho, gravando, fazendo vídeos. Hoje me travei um pouco porque é uma pessoa muito técnica, né? Então, assim, então a gente fica, ai, será que eu pergunto? Não pergunto? Elaborei algumas perguntas, deixei anotadinha. A maioria das coisas vem da cabeça, mas eu te falei, não vou deixar anotado aqui, que é muito mais fácil. Me ajuda a elaborar isso, Alice. Que Me bom. ajuda muito nisso. Mas obrigado pela aula mais uma vez. Conto com você. Fiquei Sempre feliz de que- participar, de conhecer parte da sua família, de Amém, conhecer muito esse obrigado. estúdio lindo, muito bem equipado. Dá parabéns aqui. E espero ter contribuído aí com você. Sucesso, Amém. bom trabalho. Campanha não é fácil. Nossa, Já participei de algumas, posso dizer isso. tem muita experiência, né? E por saber disso, valorizo muito e respeito muito quem está se apresentando hoje como candidato. Isso é muito importante. Perfeito, professor. Obrigado mais uma vez. Obrigado de coração mesmo e conte conosco. No que precisar, estamos à disposição. Tá joia. Beleza? Fechou, gente. Tchau, Obrigado. gente.